Sejam todos muito bem-vindos, graça e paz ao teu coração. Estamos começando aqui mais uma conexão de estudo aqui da Igreja Harã. Para você que está nos conhecendo pela primeira vez, nos visitando aqui nesse ambiente digital pela primeira vez, eu quero te saudar, eu quero te dizer que você é muito bem-vindo aqui em nosso meio, quero te incentivar. Aqueles que são novos, mas também aqueles que nos acompanham já há um tempo, a convidar mais pessoas a estarem conosco aqui. Manda esse link, manda o link aqui do YouTube para sua família, para os seus filhos, para o pai, para a mãe, para o tio, para tia, para tia, né? Para o primo, para a prima, para os amigos da faculdade, para os seus amigos da igreja. E vamos aproveitar esse momento para que nós possamos fazer desse momento um momento de mesa, uma conversa, uma discussão a respeito da palavra de Deus, da igreja de Cristo, e de tudo aquilo que o Senhor tem nos levado a conversar aqui nessas quartas-feiras, para a edificação da minha, da sua vida e, acima de tudo, da nossa vida como um corpo, né, que glorifica o nome de Jesus, como um corpo que tem como Cristo o centro e ama, faz todas as coisas para a glória de Deus. Eu quero saudar você que está nos visitando e te dizer que nós somos a Igreja Harã. Estamos localizados aqui na cidade de Laje, Santa Catarina, e todos os domingos, às 18 horas, que seriam as 6 horas, né? Aqui na cidade de Laje, Santa Catarina, nós nos reunimos presencialmente para a nossa conexão da família. Então, a nossa conexão da família acontece presencialmente aqui na Igreja Harã, na Serra Catarinense, na cidade de Lajes, e você que é dessa cidade ou que está passando por aqui por algum motivo, é nosso super convidado para estar conosco, conhecendo a nossa família, conhecendo aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, partilhando das boas novas de Cristo na comunidade que Ele tem edificado em nosso coração, na nossa vida, como em tudo aquilo, né? É muito legal a gente, sempre que a gente vive coisas na presença de Deus como igreja, nosso maior anseio é que outras pessoas possam ser alcançadas e tocadas e possam viver aquilo que a gente está vivendo, porque Deus tem feito coisas maravilhosas no nosso meio. Hoje aqui comigo eu tenho... mas antes de apresentar quem está aqui comigo hoje, nós temos o nosso Instagram, @haraigreja, onde você que quer nos visitar e não sabe como chegar, não sabe com quem falar, você pode entrar aí no nosso Instagram, @haraigreja, você pode nos seguir para acompanhar as atualizações da nossa igreja e também para que você possa ser respondido ali, atendido por alguém nas mensagens e alguém possa te ajudar a localizar a nossa igreja para que você esteja conosco em um de nossos domingos ou qualquer uma das outras conexões presenciais que nós temos. Eu sempre falo da conexão de domingo, mas nós temos a conexão de mulheres, o Fêmina, nós temos o encontro de adolescentes, nós temos o encontro de homens, nós temos a conexão de oração, diversos momentos que nós tiramos como igreja para a edificação dessa unidade amada por Deus. E antes de qualquer coisa, eu quero saudar meu amigo Vinícius, meu irmão Vinícius e também Matheus. Gente, vocês têm a voz aí para saudar a galera e se apresentar aí para o pessoal. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Estou com um pouquinho de frio, esquentou aqui em Capão Alto, né? Toda a serra está gelando agora, mas é muito bom. Eu gosto do frio também, mas não se incomode aí se você mora num lugar quente e está me vendo de blusa, é porque aqui está frio, tá bom? Que alegria poder estar com vocês aqui mais esse dia e hoje um tema muito especial e nós estamos bem animados para compartilhar com vocês mais um pouco da palavra do Senhor hoje. Matheusão. Tudo bem, queridos? Estava com saudade de vocês, hein? Muito bom estar com vocês mais uma vez. Graças a Deus já estamos aqui em São Paulo. Muito obrigado pelas orações que vocês fizeram e mais uma vez é um privilégio estar aqui com vocês para que a gente possa trabalhar um pouquinho sobre esses temas muito interessantes. Amém, gente. Matheus, obrigado por aparecer aí de novo. Matheus, para quem não sabe, estava em mudança, né, para SP. Na verdade, é meio que de SP para SP, mas estavam no seminário Palavra da Vida, os dois, né? Mas agora ele está na capital, ali em prol de fazer faculdade, né, Matheusão? Para a glória de Deus. E agora ele já está bem alocado e volta aí a partilhar com a gente desse momento tão especial. Galera, para você que está participando pela primeira vez, eu quero lembrar você que esse não é um momento onde nós vamos aqui esgotar assuntos teológicos, esgotar assuntos bíblicos, esgotar assuntos que envolvem a igreja. Pelo contrário,
A nossa missão aqui é partilhar um pouquinho daquilo que transborda na minha vida a respeito do tema, o Vini na vida dele, o Matheus na vida dele, para instigar você a buscar um pouco mais a respeito dos temas que nós abordamos nesse lugar. Então, esse lugar não é o fim do seu estudo, esse lugar é o começo dele. Então, você usa dessa conversa para se sentir motivado e edificado a ir e estudar, procurar um pouco mais da presença de Deus, da palavra de Deus e daquilo que diz respeito ao que nós estamos discutindo aqui. E hoje o nosso tema é a igreja local. Né? O nosso tema de hoje é a igreja local, esse tema que é tão importante, ainda mais em tempos onde a gente tem muitas perguntas, questionamentos e confusões a respeito da importância da igreja local. Roberto, eu assisto todo domingo uma pregação ao vivo. Roberto, eu gosto muito de acompanhar o pastor tal na internet. Roberto, eu gosto muito de fazer o meu culto em casa. Nenhuma dessas coisas é um problema quando nenhuma dessas coisas te impede de, além de você viver todas essas coisas, entender o seu comissionamento a ser igreja. Ser igreja e ser igreja envolve ser igreja local. Por quê? Porque você está em algum lugar. Porque você mora em alguma cidade onde Deus te colocou, você está em algum bairro, você está em alguma rua, você tem um endereço e você é responsável pelo endereço onde Deus te colocou. Por isso a igreja local se faz tão importante. E eu quero introduzir esse tema com você, antes de passar a bola aqui, fazer algumas perguntas para o Vini e para o Matheus. Eu quero introduzir esse tema porque eu acho muito interessante como todo o decorrer da história bíblica, no decorrer da história da humanidade, a Bíblia fala de unidade. Desde o começo, desde o Gênesis, a Bíblia começa a falar de unidade, e desde esse princípio do Gênesis, a Bíblia já traz o quanto a unidade não é suficiente, quando a unidade não serve para a glória de Deus. Exemplo disso, e eu quero elucidar com você a importância da igreja local desde o passado lá do Gênesis, começando com aquele famoso texto lá de Gênesis 11, onde você começa a ver a narrativa do povo a respeito da Torre de Babel. Lá no Gênesis, a Bíblia diz que existia um povo, né? E literalmente existia um povo, né? Eles eram um povo, falavam uma língua. Eles falavam todos, se entendiam, tinham uma cultura, um pensamento. E carregando, então, essa cultura, tendo eles a capacidade de se comunicar com todos, eles decidem construir uma torre. E o propósito dessa torre era alcançar o céu, para que o nome deles fosse conhecido em todo o mundo. Então, a ambição daquele povo era ter o seu nome grande, era fazer com que eles tivessem o seu nome famoso por toda a terra, porque eles fizeram uma torre que alcançara o céu. O Senhor, olhando do céu e vendo isso, ele vem, ele percebe que o povo havia desviado seu coração do propósito inicial e eles estavam utilizando do propósito da unidade para enriquecer e para proclamar o seu próprio nome, né? Então, olha que interessante, eles eram uma unidade e nem por isso eles glorificavam o nome de Deus. Então, não basta ser uma unidade se você não é uma unidade para a glória de Deus. Deus vem e ele olha para aquele povo e diz: se eu permitir que eles continuem assim, não vai ter ninguém na terra que poderá os parar. Por isso eu preciso colocar minha mão e fazer alguma coisa. E Deus vem com uma punição do céu. Deus vem e ele toma uma atitude frente àquele povo idólatra, onde o seu próprio ego, o seu próprio nome era o seu ídolo, e ele diz que a partir de agora ele confunde a língua. E a partir dali, não só aquelas pessoas passam a não se compreender como uma unidade, como a partir dali eles também passam a se distribuir em povos e nações. Não mais um povo e nação, mas povos e nações. Por que eu estou te contando isso? Porque isso vem diretamente de encontro a Atos. Porque lá em Atos, quando nós começamos a ter o relato da igreja de Cristo, né? Onde nós começamos a ver, beleza, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus foi para o céu, e agora? Agora começa Atos. Atos começa a narrar o que começa a acontecer como consequência desse Jesus. E a Bíblia diz lá em Atos 2, né, que chegando o dia de Pentecostes, anota isso no teu coração, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos em um só lugar.
De repente, a Bíblia diz que veio do céu um som como de um vento muito forte. Aquele vento impetuoso encheu o ambiente onde eles estavam assentados, e eles viram o que parecia língua de fogo. E se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então eles tiveram uma experiência com o Espírito Santo, onde eles viam como se fossem línguas de fogo sobre cada um deles. E eles começaram aqueles povos distintos que se reuniram, agora começam a se compreender. Eles começam a falar as línguas uns dos outros e eles começam a entender a mensagem de cada um. Sabe o que está acontecendo aqui em Atos? Deus está restituindo aquilo que aquela unidade egocêntrica perdeu lá em Babel. Deus está restituindo uma unidade que fala uma só língua. Deus está restituindo aquilo que nós chamamos lá no Novo Testamento de nação santa, sacerdócio real. Deus está instituindo, e agora, gregos, romanos, judeus, hoje, né? Aquilo que nós temos como estadunidenses, brasileiros, argentinos, os europeus como um todo, começam apesar de sua distância geográfica, apesar de sua cultura do seu país, eles começam a trilhar uma só língua. Eles começam a se entender. Existe uma mensagem que une todos os povos e fazem de nós e de todas as outras nações um só povo, uma só nação, que falam uma só língua. Eu gosto de elucidar isso com o fato de que quando você pega lá no seu YouTube ou no seu Spotify e você abre uma música em japonês, que é uma adoração, você abre uma música em inglês, que é uma adoração, você abre uma música que é em espanhol, uma língua que você não fala, mas que é uma adoração, mesmo você não entendendo o que está sendo cantado, você entende, o seu espírito sente que existe adoração fluindo daquele lugar e você se constrange a um ambiente de adoração junto àquela adoração que está sendo entoada, por mais que você não compreenda a língua. O que acontece em Atos é que Deus começa a instituir uma unidade que está acima das divisões que o ego do homem dividiu. Uma unidade que está acima de todas as nossas diferenças. Agora falamos uma mesma língua. A língua do Evangelho. Hoje, como eles falavam lá quando Jesus, né, estava na terra e depois, como eles julgavam a igreja de Atos, a seita do Cristo, né? A seita do tal do Jesus, esse homem que veio dizendo que era filho de Deus, mas, na verdade, eles estavam cegos para perceber que ele era o grande Messias da promessa. E esse Messias da promessa, ele institui algo como na humanidade. Ele institui uma unidade para a glória de Deus. Essa é a base principal, né? Seria esse o enredo, ou o panorama bíblico a respeito da unidade que Jesus construiu através da ligação que ele fez entre eu, você e ele. Ou seja, ele no nosso meio, nos ligando uns aos outros, como se ele fosse aquelas bolinhas do Lego que fazem com que eu encaixe em você, que eu seja capaz de me encaixar em você. Jesus é o encaixe perfeito entre eu e você, por mais que nós venhamos de realidades diferentes, agora, uma unidade, uma nação, um povo eleito. E aí nós temos passado o tempo, onde eu quero trazer agora essa bola para o Vini e para o Mateus, o escritor de Hebreus, no capítulo de número 10, no versículo de número 25, onde ele vai dizer aquilo que confronta o meu e o teu coração. Não deixemos de nos reunir como igreja. Isso é muito direto, não preciso nem te explicar. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Então o escritor de Hebreus já está dizendo, aqui no nosso meio já tem gente que está deixando de se reunir como igreja. Mas, gente, não deixa de se reunir. Pelo contrário, encorajemo-nos uns aos outros. E aí ele traz uma relação aqui para mim que é muito importante nesse texto, quando ele diz, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, não deixa de se reunir como igreja, como costume de alguns, mas se encorajem a ser igreja, se encorajem a reunir ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quando ele fala ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, eu entendo que a cada dia que passa, a responsabilidade e a importância de ser igreja se torna ainda maior, né? Então, a cada dia que passa, o dia se aproxima. E se a cada dia que passa, o dia se aproxima, a cada dia que passa, a importância de se reunir como igreja se torna maior. Se torna maior. E para elucidar para você o que é ser igreja,
né? O que significa se reunir como igreja e como a igreja se move, como essa unidade de Cristo se move, qual é a nossa responsabilidade. Nós começamos hoje essa série sobre a igreja local. E eu quero fazer o primeiro questionamento para o pessoal que me acompanha aqui, a respeito de como Deus sempre levantou, sempre cuidou das unidades que ele levantou no decorrer da história. E nós temos, por exemplo, um grande exemplo que foi Moisés. O que nós podemos extrair de Moisés, o homem que foi escolhido por Deus para tirar o povo do Egito, e como que esse mover de Deus através do povo judeu já naquela época, ele reflete para nós hoje o mover de Deus entre a igreja local do século XXI e daquilo que nós vivemos hoje como igreja? Roberto, é muito interessante justamente o que você acabou de falar, que desde o início da história da civilização, Deus já colocou liderança para cuidar de um povo, né? E é interessante que pessoas que se reúnem, elas geralmente, na verdade, acho que 99% das vezes, elas se reúnem porque elas têm algo em comum, elas têm um propósito em comum, elas têm algum assunto em comum, né? Eu gosto de brincar por causa da matemática, elas têm um denominador em comum, né? Daí, Uhum, então, desde o início da história da humanidade, existe um povo que busca o seu uhum, Deus. Existe a criação buscando o seu Criador. E Deus sempre deu a sua revelação ao longo das eras e colocou líderes para justamente encabeçar essa revelação e ajudar o povo a uhum, entender o que o Senhor estava querendo dizer para aquela época. E você citou sim. Moisés, e é muito interessante que nós vemos então ali em Moisés uma liderança e uma instituição de uma organização. Uhum, Ali em Moisés nós vemos em Êxodo 20 que Deus dá os 10 mandamentos e depois ele vai dando mais outras indicações para o povo, a parte de organização da nação. E é muito interessante que Deus organiza então um sistema, né? E nós vemos isso desde o início, desde lá de trás com Moisés. Então hoje, quando nós... Só quero fazer um salto rápido, mas não quero meter a esse salto. A gente vê a liderança da igreja, a gente vê a organização, como os ministérios de uma igreja funcionam, só que isso não começou no século XXI. Isso não começou com a onda das igrejas church de parede preta. Não, não é assim. Desde o início da história, desde a de Moisés, Deus já se revelava como um Deus organizado ao organizar o seu povo, ao uhum, instituir líderes tanto para cuidar das pessoas, ouvir as demandas, ouvir os questionamentos, as perguntas e também cuidar com amor, revelando assim o próprio cuidado de Deus com o homem, também a liderança desde o início de tudo foi isso. Então Moisés cuidava do povo, tanto entregando a revelação de Deus, como também sendo a ação de amor para cuidado do povo, como o próprio Deus faz com os seus, né? Então isso é muito interessante, essa parte da organização desde o início de tudo, né? Um dos pontos muito interessantes também para o nosso debate, Robertinho e Vini, é a ideia de que Deus sempre trouxe a ideia de sociedade para seu povo. Ele não quer simplesmente salvar indivíduos, mas ele quer uhum, fazer desses um povo, entende? certo. Então, não é a ideia de simplesmente pegar alguns indivíduos e fazer com que eles sejam salvos, mas fiquem independentes um do outro. Nunca foi assim. Uhum, Israel não foi assim, a igreja também não é assim. Deus uhum, reconhece que o ser humano precisa de um social, entendeu? que Só que legal. essa sociedade ela não é desorganizada. A gente no seminário, eu e o Vini, a gente vai lembrar muito disso. A ideia de que a igreja ou o povo de Deus, ela é um organismo organizado. Deus Uhum, organiza esse organismo, né? É que nem o nosso corpo, literalmente. Não é uma ideia de o corpo é mal feito, mal organizado, não. Existe uhum, cada parte do corpo. E Deus dá esse privilégio a seu povo. legal. O povo, ele desfruta das bênçãos de Deus, reconhecendo que neste organismo, que é o seu povo, existe uma organização. E é ele quem escolhe, quem faz o que faz. Todo mundo tem um motivo pelo qual está no corpo. Ninguém Uhum. tem trabalho à toa no corpo. Todo mundo está no corpo por um motivo. E essa é uma obra divina, para que seu corpo continue crescendo. Amém, cara. Legal esse gancho de que todo mundo
tem um papel no corpo, e mais do que isso, tem um porquê estar no corpo, como o Matheus disse, e eu acho legal esse ressalte de que ninguém faz o que faz senão a permissão de Deus ali dentro do corpo. Então, se estamos em uma igreja, se fazemos parte da igreja noiva de Cristo, nessa igreja onde Cristo é o cabeça, ninguém faz o que faz sem a permissão do Cristo. Se nós estamos apenas em um clube religioso, muita gente vai poder fazer o que faz porque faz, ou porque decidiu fazer, ou porque alguém o moveu até aquele lugar. Mas quando se trata do corpo da noiva, né, da igreja com I maiúsculo, nós estamos falando de um ambiente, de um lugar onde é Deus que institui pessoas para fazerem o que fazem. Seja para estar no corpo de liderança, seja para estar no corpo dos outros serviços gerais da igreja, né? Seja servindo como líder, seja servindo como alguém que está dentro de algum ministério específico da sua igreja. Todas as pessoas, todas as tarefas são instituídas por Deus para a glória de seu nome e para a edificação do seu corpo. Então o Vini trouxe, o Mateusão falaram também a respeito lá de Moisés, onde nós temos já lá no começo Deus mostrando que se ele vai cuidar do povo, ele vai cuidar do povo com ordem. Ele vai cuidar do povo com organização. E o povo, então, ele vem sendo guiado por Moisés, né? É interessante que Moisés, uma hora ele fica sobrecarregado, era muita gente, ele pergunta a Deus, então o que eu faço agora? E Deus vai falar, Moisés, olha a sabedoria que Deus entrega para Moisés. Moisés, vai lá e faz grupos, sabe? Cria líderes de 1.000, líderes de 100, né? Cria líderes de acordo com pequenas parcelas do povo, e esses líderes serão responsáveis por te ajudar a cuidar desse povo. Então ali a gente já vê a importância de que um líder não faz nada sozinho, né? Desde o começo da igreja, Deus levanta pessoas para auxiliarem a visão que foi dada para alguém. Moisés recebeu uma visão de Deus. Moisés, ele se sentiu quando ele estava sozinho, sobrecarregado com aquilo, ele precisou convocar pessoas que compartilhavam daquela visão para que as coisas fluíssem com excelência, para que as coisas funcionassem. Até porque nós estamos falando de uma época em que não só a questão religiosa no sentido espiritual e cultural acontecia na liderança de Moisés, mas também a questão política, social, ética, filosófica, tudo, né? Tudo aquele organismo vivo do povo hebreu era ordenado por Moisés. Ele era um líder que estava à frente de todo o pensamento. Então, a ordem divina de Deus ao povo guiava o senso político, guiava o senso cultural, guiava o senso religioso, guiava todas as coisas. O tempo passa, né? O povo chega em Canaã, algumas coisas acontecem, né? Muita coisa acontece na Bíblia. O povo vem também, ele começa a pedir por rei, porque eles viam que os outros povos queriam rei. Daí Deus vai vir e vai falar: eu dou para vocês um rei, porque vocês me pedem. Como quem diz, vocês nunca entenderam que eu sempre fui o rei de vocês? Vocês nunca entenderam que eu sempre fui o rei? Então, já que vocês não entendem, eu vou dar rei. E Deus institui a reis. Então, Deus levantou um rei. Deus escolheu o rei, né? Deus escolheu o rei do seu povo. Mais uma vez, nós vemos uma pessoa sendo levantada por Deus para guiar o seu povo. Essa pessoa acompanhada sempre de um sacerdote, um homem que cuidava do âmbito espiritual das pessoas. E eles viviam nessa relação, né? A partir daí, eles começaram a viver na relação entre um líder, a partir do reinado no povo judeu, ele já tem ali um líder religioso, um líder social, um líder político. E eles sempre caminhavam de mãos dadas, e quando isso não acontecia, nós vemos todas as novelas que a gente vê entre o povo judeu. Mas até que em um momento chega Jesus, né? A gente tem pouco tempo para conversar, por isso que eu estou acelerando aqui todas essas histórias bíblicas. Mas chega Jesus, galera. Chega Jesus, diferente de Moisés, agora não é mais Moisés, agora não é mais Davi, agora não é mais Salomão, agora não é mais os profetas falando em nome de Deus, agora é Jesus. Agora é o Messias prometido, o próprio Deus encarnado no nosso meio. E a pergunta que eu tenho para vocês é, beleza, o povo era uma comunidade, uma unidade guiada por Deus através de líderes levantados. Agora vem Jesus. O que mudou? O que mudou na igreja do hoje porque Jesus veio? Muito interessante, Alberto, que você começou falando sobre uma unidade nem sempre é para a glória de Deus, né? Porque está unido que está tudo certo, né? A gente pode se reunir para muita coisa errada, entende? Uhum. Então, por mais que o povo, ao longo das eras, continuou vivendo em sociedade, continuou crescendo junto como civilização e tudo mais, só que o coração deles, espiritualmente, eles não eram um.
né? Uhum. E é muito interessante que ah, não somente logo ali em Jesus, mas em todo aquele primeiro século, nós vemos o próprio Paulo falando sobre isso, o próprio Pedro falando sobre isso. É muito interessante lá em 1 Coríntios 1:10, né, que ele fala: eu rogo que vocês tenham o mesmo modo de pensar, porque eles eram uma civilização, mas não eram um espiritualmente, em mente, em coração, né? E quando vem Jesus, e agora existem pessoas que têm um dominador comum, que é o quê? Pessoas salvas pelo sangue de Jesus, pessoas perdoadas, que agora, através de Jesus, são filhos de Deus. Existe, então, agora um grupo novo, sabe? A pessoa, muitos deles já conheciam a Torá, muitos deles já conheciam as histórias sobre Moisés, muitos deles seguiam os mandamentos, mas espiritualmente, na mente e no coração, eles não eram Uhum. um, e agora em Jesus eles são. Então surge agora então um povo um pouco diferente daquele que era do Antigo Testamento, porque não é somente aqueles que são judeus agora, Uhum. mas de todos os lugares da Terra, conforme os anos foram passando, claro, né, que logo no primeiro século não foi todo o globo que foi alcançado, mas ao longo das eras isso foi se passando e agora não é mais só uma nação que tem essa distinção, mas agora espiritualmente, né, por Uhum. conta de Jesus, existe um povo seleto por Jesus, sabe? Eu acho muito interessante que aquele versículo que fala só existe um mediador entre Deus e os homens, né? Sim. Então, para esse povo seleto de filhos de Deus, né, é somente Jesus. E agora, então, existe essa separação por causa de Cristo. Se Cristo não viesse, não existia essa separação. Então, agora existe uma mudança de como as coisas vão passar a funcionar. Existe agora um novo povo com novas leis, né? Porque a gente sabe que agora em Jesus foi instituída, então, a nova aliança. Então, a partir daí, existe uma organização um pouco diferente desse povo, né? E eu queria chegar até aqui agora para depois falar mais. Hum. A, a pergunta é muito boa e acho que a resposta é extremamente chocante. Ah, o que muda quando Jesus chega é que quando Jesus chega, o povo de Deus não se torna mais apenas israelita, mas agora ele se torna católico. Calma, vou explicar o termo católico. A ideia é de que o povo de Deus agora é universal. Não é mais simplesmente Eu hoje. sou universal. Não, e mesmo. Pô, foi de católico para universal em 10 Do segundos, nada. pô. Mas a ideia é de que o povo de Deus agora ele se encontra em qualquer lugar do mundo. Uau. E nós somos, né, resultado disso. Jesus chegou para que o povo de Deus não fosse simplesmente ou exclusivamente, na verdade, essa nunca foi a ideia, né? Salvar apenas uma nação. Mas de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Então Amém. essa é a ideia. A ideia é de que quando Jesus chega, essa promessa que foi feita lá a Abraão, lá no começo, ela começa a se cumprir. Não que foi exclusivamente cumprida com Jesus. Você pega, por exemplo, o exemplo de Ruth, por exemplo, lá com Boaz. Ruth não é israelita, Uhum. lembra? Ela é uma gentílica, mas ela é salva. Então existe salvação para gente que não é israelita no Antigo Testamento. No Novo, isso muda. Os papéis mudam, né? A ideia é de que agora o mundo inteiro vai ser salvo em Cristo Jesus, para fazer desse mundo todo um povo só para si. Uau, cara, isso é muito grandioso, cara, porque nós vemos palpavelmente um Deus que nunca se esqueceu do todo, né? Porque se a gente tivesse uma interpretação do Antigo Testamento, assim, só de uma perspectiva judaica e olhando só para o povo judeu e para o propósito da nação dos judeus ali, nós não se sentiríamos algo à parte do plano celestial de Deus. Mas aí vem Jesus e ele traz uma revelação do todo, e depois ainda vem Paulo que vai dizer que as promessas de Abraão agora já não são apenas para aqueles que são descendentes de Abraão, mas para aqueles que são descendentes de Cristo, né? Do sangue de Cristo, aqueles que agora recebemos as promessas de Abraão e a gente percebe, uau, todas as promessas, todo o propósito de Deus até aqui com a humanidade, no meio do povo, da nação dos judeus, agora se estendem ao romano, ao grego, que sempre são aquela representação geral de nós, né, de todo mundo, da galera toda, de todo mundo que cerca esse povo. E o texto citado pelo Vini, 1 Pedro 2:10,
vai ser, eu acho que, em suma, o coração daquilo que a gente está tentando falar, porque ele vai dizer que antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então, olha o que a gente está lendo na carta. Antes vocês nem eram povo, vocês eram divididos. Vocês nem tinham uma cultura, vocês nem tinham uma língua, vocês nem tinham, sabe, uma identidade. Mas agora vocês são povo, e não somente povo, vocês são povo de Deus. Vai lá, Vini. E Pedro está falando isso para, claro, pessoas que estão morando em diversas cidades, né? Mas mas algumas pessoas que leram a carta junto, vamos dizer assim, né? Eles moravam na mesma cidade há muito tempo, né? E Pedro fala, como se Pedro estivesse falando, vocês estão morando no mesmo lugar desde sempre. Vocês estão morando, vocês visitam os mesmos lugares, mas vocês não são um, vocês não são um povo, Uau. né? Só Sim. que isso é uma narrativa de toda a Escritura, né? Porque, como eu falei, até Paulo fala sobre isso em Coríntios. Nós vemos como Mateus falou, né? Ruth e Boaz, na verdade, agindo em unidade lá atrás, né? Na Bíblia. Nós vemos a promessa a Abraão que todas as nações vão ser abençoadas pela sua descendência. Então, nós vemos, na verdade, a história de Deus para a humanidade se encaminhando, ou seja, toda a humanidade se unindo por um só propósito. E a gente volta a falar de unidade de mente lá atrás, não somente de estar no mesmo lugar, mas espiritualmente, de coração, estar da mesma forma, né? Então, isso é bem legal. Cara, e eu acho que o mais interessante, quando Pedro vai dizer que antes vocês nem eram povo, é a ideia de que as nossas nacionalidades, a forma como a gente encara essa questão de povo, de nação e tudo mais, é como se Pedro estivesse dizendo assim, cara, não é só isso, entendeu? Você não tem ideia do que é ser uma nação, do que é ser um povo, sabe? Então, por isso que ele vai dizer com muita clareza, e até espanta, né? Antes vocês nem eram povo. Muito provavelmente trazendo aquela ideia de povo israelita, o povo que era salvo por simplesmente ser escolhido e tudo mais. Mas agora, por causa de Cristo, vocês são. Então, vocês agora estão colocados nessa nova perspectiva de nação que vai muito além daquela que a gente costuma acreditar, né? Então, isso é muito interessante. E eu acho... Vai lá, que eu quero falar de um outro texto aqui, cara. O Mateus falou, né, por causa de Cristo, né? E é muito interessante, eu gosto muito de olhar palavra por palavra, assim, do texto, né? Nesse texto de 1 Pedro fala, antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia, né? Mas não é uma atitude, na verdade, porque eles foram muito bons que eles conseguiram, né? Mas foi Cristo, foi pela graça, foi por Jesus, foi o sangue de Jesus, né? Nós lemos, né? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, é sempre lembrando que, na verdade, a instituição desse novo povo foi Jesus que deu o start, entende? Então, é só lembrando que, na verdade, foi Jesus que colocou com um propósito nele em si, né? Então, é dele, por ele, para ele, né? A igreja flui nesse mesmo princípio também. E Jesus não morreu por mim, né? Ele morreu por nós. Por nós, exatamente. Jesus não morreu por você, ele morreu por nós, ele morreu por uma igreja, por uma noiva, por uma unidade, por amor de muitos, né? Como diz em Isaías, por amor de muitos, e não por amor a um, não por amor a mim e a você. É claro que a gente entende que esse amor nos alcança individualmente, você vale mais do que o mundo inteiro, né? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, você tem valor. Cristo morreu por você, sim, em última análise, mas a gente não pode perder a capacidade de pensar que eu não estou sozinho, eu não alcanço a misericórdia sozinho, eu não sou igreja sozinho, eu não adoro sozinho. Tudo isso faz parte de um corpo. E eu acho que um dos principais pontos bíblicos onde a gente vai entender a importância desse corpo é quando Paulo fala da famosa Santa Ceia, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. E aí a gente interpreta às vezes muito errado 1 Coríntios 11:27, quando a Bíblia diz: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. A gente pensa, nossa, comer do corpo e do sangue indignamente, então eu preciso abaixar meus olhos, minha cabeça e começar a orar pedindo perdão para Deus.
antes de comer a ceia. E sim, você precisa pedir perdão para Deus, sim, você precisa estar alinhado na santidade do Senhor, mas olha o que Paulo está falando sobre beber e comer indignamente. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. O que é comer e beber indignamente? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, o que é comer e beber indignamente da Santa Ceia? É comer e beber sem discernir o nós, sem discernir o corpo, sem compartilhar da misericórdia que nós alcançamos, sem conseguir olhar para o lado, lá na sua comunidade de fé, e discernir onde estão os teus irmãos na tua vida. Que eles fazem parte do corpo de Cristo, olhos abertos para discernir aqueles que são corpo e aqueles que não são, aqueles que são joio e aqueles que são trigo, aqueles que são membros do clube e aqueles que são membros do corpo, sabe? Então é disso que nós estamos falando. Jesus veio e abriu os nossos olhos para uma realidade espiritual, onde nós examinamos e nós nos percebemos, nós conseguimos nos encontrar como parte de um corpo, onde não mais eu, mas Cristo. E esse não mais eu, mas Cristo faz de mim um nós. Porque Cristo habita em nós, porque Cristo morreu por nós, porque Cristo buscou a nós, né? E aí eu recomendo para você o livro do Francis Chan, Até que Sejamos Um. Esse livro é muito interessante, muito bonito de ser lido e com certeza vai te motivar a ser igreja, a ser uma unidade. Até que sejamos um. A nossa busca nessa terra, nós estamos na terra até que sejamos um. Uma unidade, uma unidade. Nós estamos aqui na terra por pessoas. A gente não aceita Jesus e é arrebatado para uma outra instância com Deus, porque nós ainda temos uma missão. E a nossa missão é ser uma unidade para a glória de Deus, que prega o evangelho, que exalta e glorifica o nome de Deus, por amor às pessoas. Esse sempre foi o propósito. Vocês querem comentar uma coisa em cima disso ou eu posso puxar o próximo gancho? Legal, gente. E como... agora, né, cara, nada a ver, velho. Falei um negócio aqui, agora eu vou... Mas... como a igreja, gente, a gente acabou de falar de como que Jesus mudou essa perspectiva da unidade, da comunidade, e depois de Jesus, então, começa-se a surgir igrejas dentro desse formato que a gente conhece hoje, né? Dentro desse padrão de reunião que a gente conhece hoje. Claro que foi mudando, a estrutura foi mudando, agora a gente tem muito mais conforto, qualidade, som alto, maravilha, tem um monte de gente produzindo louvor maravilhoso, tem um monte de gente pregando o evangelho, a gente consegue conectar na internet e assistir, mas... como que a igreja, em essência, começou a ser formada no primeiro século? Né? Como que começou esse negócio de ser igreja ali no primeiro século? Nós estamos falando desde o início sobre líderes instituídos por Deus, né? Quando Jesus vem, ele é essa própria liderança no início de tudo, instituindo agora um novo movimento assim mais evidente, né? Colocando então esse movimento de igreja, de corpo de Cristo mais evidente, né? Nós vemos resquícios desse corpo no Antigo Testamento, mas fica bastante em evidência ali no Novo, com Jesus. Então ele escolhe 12 discípulos para caminharem com ele justamente para quê? Para depois de ensiná-los durante um tempo, para que eles possam ir e fazer outros discípulos. É o que nós encontramos em Mateus 28. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, agora que os discípulos aprendem do próprio Jesus, eles também agora podem ser lideranças que apontam para esse Jesus. Então, os discípulos são espalhados pela terra e eles começam essa plantação de igrejas, como nós chamamos hoje, né? Então, eles começam a fazer discípulos, fazer novas lideranças, e um líder foi formando outro líder, e ao longo da igreja, ao longo dos séculos, claro que agora dando um salto gigante, começam a surgir as denominações e tudo mais. Mas tudo começou com Jesus e os seus 12, né? A ideia de que o crescimento de igrejas no primeiro século ela fica bem visível no livro de Atos, né? Acho que Atos é o livro que mais vai nos ajudar a entender como que começaram as igrejas. E aí eu quero lembrar uma coisa que a gente já conversou antes, a ideia de que o corpo de Cristo é um corpo orgânico, né? Ele existe de uma forma natural. E foi exatamente isso que aconteceu ao longo do primeiro século. A ideia de que precisava de pouquíssima coisa para existir uma igreja. Só precisava de uma casa e de gente. Ou de um espacinho na caverna, né? Exatamente. Não precisava de muito, sabe? Porque os cristãos reconheciam que a única coisa que eles precisavam mesmo era da comunhão.
Acho que Lucas vai deixar isso bem claro, né? Quando ele vai narrar uma das igrejas de Jerusalém, dizendo que eles perseveravam na doutrina, na oração, no partir do pão e na comunhão. Ó. Essa era a ideia, entendeu? Conversar, viver, desfrutar do pão e perseverar na doutrina. Uhum. Não precisava de muita coisa. Lógico, o cristianismo era uma coisa bem pequena no primeiro século, estava começando. Mas essa parte de comunidade sempre existiu. Estar junto com pessoas, desfrutar da comunhão com pessoas e meditar na doutrina. Sempre foi isso. É assim que a igreja começa. É muito interessante que a igreja começa, assim, a partir de alguns princípios fundamentais que eram, primeiro, como o Mateus falou, a pregação da palavra, né? Então, a pregação da palavra, da onde surgem as cartas dos apóstolos, né? Onde nós temos, então, homens ali que estão disponíveis para ajudar a igreja a ser edificada naquilo que diz respeito à vontade de Deus para a igreja e para a própria comunhão dos santos, a fim de cumprir as ordenanças de Cristo, né? Então a igreja ela começa a se reunir para cumprir as ordenanças, né? O batismo, a Santa Ceia, pregar a palavra, discutir a respeito da palavra, e no meio disso tudo, claro, existem outras questões litúrgicas que aconteciam, os momentos que eles tinham incluíam sim momentos de louvor, incluíam sim momentos importantes que nós também temos hoje, mas o princípio básico era esse. Era poderem discutir e receber a palavra de Deus em seu meio e cumprir as ordenanças. Por isso que eles sempre vão ressaltar, ali como o Mateus falou, o fato de que eles perseveravam no partir o pão. Está sendo diretamente colocado, isso daí é uma referência direta à ordenança da ceia, né? Então, Jesus tendo partido o pão, né, disse, fazer isso em memória de mim. O que nós fazemos em memória dele não é comer junto, mas é nitidamente partir o pão uns com os outros e, por consequência, comer. Mas é o partir do pão. Então a igreja começa a se reunir para agora começarem a viver a cultura desse Cristo que os impactou individualmente e começam a ter agora uma cultura de comunidade local. E aí essa igreja começa a se expandir em proporções que a Bíblia vai dizer grandes, né? Atos começava todos os dias o Senhor vos acrescentava. Isso é muito interessante. Eles perseveravam naquilo que era a ordenança de Deus, eles amavam e viviam com amor a cultura de ser igreja, meu irmão. E aí vai vir um texto de Atos 5:42, que é um dos meus textos preferidos da vida, que vai dizer que todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam. Não cessavam. Então eles tinham uma consciência, eles foram impactados pelo evangelho do Cristo a ponto de gerar uma consciência de que eles tinham como responsabilidade, a partir dali, eles eram responsáveis por não perder nem um dia sequer sem pregar o evangelho do Cristo que os alcançou. E a gente hoje, na nossa facilidade, né, sem precisar estar no meio de caverna, sem precisar ser morto em coliseu, sem precisar ser perseguido ou julgado por aqueles que são, né, os anciãos da religião, nosso próprio povo, por exemplo, como os cristãos eram julgados demais pelos judeus que não acreditaram em Jesus, sem precisar viver ao redor de todo esse caos, de toda essa perseguição. Nós temos preguiça, muitas vezes, de pelo menos um domingo da nossa semana tirar para estar com a igreja, né? Nós temos dificuldade de chegar, sabe, meu irmão, a gente tem dificuldade de chegar 10 minutinhos antes para estar ali abraçando, conversando, amando as pessoas da nossa igreja, perguntando, tem alguma coisa para eu fazer aqui antes de começar o culto, para que o culto possa ter excelência, para que o culto funcione de uma maneira melhor, sabe? Nós temos dificuldade de todo domingo chegar 10 minutinhos antes e uma facilidade enorme de chegar meia hora depois, de chegar 20 minutos depois, cara. E aqui a Bíblia nós temos uma igreja de Atos que andava a pé, que vivia em situações difíceis, provavelmente num calor, numa mistura de calor e frio, porque aquela região é uma loucura, né? Uma mistura de calor e frio incessante no mesmo dia, mas eles estavam dispostos a todo dia, sem cessar, faça chuva, faça sol, todo dia, sem cessar,
Então, quando a gente fala que é importante valorizar a comunidade, o ser igreja, não é uma coisa que o seu pastor, né, que talvez não seja eu que você está assistindo, não é uma coisa que o seu pastor inventou porque ele gosta de ter um monte de gente dentro da igreja. É porque isso faz parte do ser igreja. Isso faz parte da sua vida espiritual. Isso faz parte do seu culto. Eu costumo dizer aqui na área pra galera que o culto de domingo começa quando você acorda e você decide, ao invés de assistir 3 horas de TV, você assiste menos e vai se arrumar mais cedo para começar a adorar, orar e interceder pelo culto e começar a colocar na presença de Deus o culto e chega mais cedo para começar a interceder no lugar, acompanhando a organização da igreja para que tudo aconteça do melhor jeito. Sabe, não é perca de tempo. Não é perca de tempo quando se destina ao Senhor. Mas, Roberto, eu vou às vezes lá, mas é para ficar sentado esperando 10 minutos. Interceda, interceda, sabe? Faça com que o corpo ao seu redor consiga olhar para você e discernir que você é corpo, discernir que pode contar com você, discernir que aquela pessoa ali é uma pessoa que tem fome e sede. Eu vou contar um testemunho para você. Eu lembro-me que no momento em que eu decidi por Cristo, isso foi ao final do meu ensino médio, ali, no acabar do meu ensino médio, no findar do ensino médio, eu decidi pelo ministério, eu decidi entrar de cabeça, né? Eu aceitei a Jesus criancinha, mas eu decidi entrar de cabeça ali, por volta dos meus 18 anos, o ministério que Deus tinha para mim, na vida de santidade, na vida que Deus esperava de mim. E eu lembro que o Espírito de Deus começou a gerar no meu coração uma fome tão forte por ser igreja, uma fome tão forte pela igreja local, que eu congregava na igreja, e as igrejas que eu passei, sempre foram igrejas das quais eu lembro do cheiro de entrar na igreja, sabe? Eu lembro de como era a sensação de entrar no templo, de entrar na estrutura. Não porque a estrutura tinha poder, mas o Espírito começou a gerar no meu coração um poder, um amor por aquilo, e eu lembro até hoje de forma muito plausível. Eu lembro que, cara, eu gostava de chegar pelo menos 1 hora antes de cada reunião, sabe? Talvez você não possa fazer isso, mas eu lembro que era fome, eu tinha uma fome de estar ali, de participar, de ajudar nas coisas. E não era uma coisa que vinha do Roberto, porque o Roberto tinha ambições pessoais e humanas demais para que viesse do Roberto. Mas era uma coisa que vinha do Espírito Santo para que eu tivesse aquela paixão pela comunidade, aquela paixão pela igreja. E eu quero te convidar a buscar no Espírito Santo e na presença de Deus essa paixão pela igreja. Essa paixão, sabe, que a igreja de Atos carregava lá em Atos 5:42. Sem desculpas, sem muletas, mas uma paixão, sabe, sem barreiras. Uma paixão que te faz todos os dias no templo, de casa em casa. E falando de no templo, de casa em casa, eu quero fazer uma pergunta para vocês aí, aquelas perguntas faca na bota, né? E tem muita gente que faz. Cara, eu já ouvi muita gente me falando isso, cara. E, pô, vai dar uma vergonha alheia ouvir essa aí. Mas eu já ouvi gente, por exemplo, chegou para mim e falou: Cara, eu não vou na igreja hoje, mas eu moro do lado de uma igreja e eu escuto todo o culto domingo. Sabe, cara, tipo, eu já ouvi isso de diversas pessoas, e isso é uma loucura, cara, eu não consigo entender. Mas, debaixo dessa realidade que às vezes as pessoas têm na cabeça, eu quero perguntar para vocês: eu posso ser igreja cultuando apenas na minha casa? Eu posso ser igreja sem me envolver com a comunidade de fé? Não, você não pode. Você não pode. Nós citamos a ceia, por exemplo, né? A ceia, existem aspectos dela e benefícios da ceia que são ligados somente para o corpo de Cristo, a Uhum, união dos santos, né? Façam isso em memória de mim. Façam isto. Ele está uhum, falando no plural ali, mas na verdade para um uhum, momento que as pessoas estão juntas. Por isso a palavra ceia. A ceia vocês não faz você e o seu celular do YouTube, entendeu? A ceia é você com pessoas comendo ali, realmente desfrutando de algo, celebrando algo, lembrando de algo. Mas não somente a ceia. Eu gosto muito de pensar tá falando com o Roberto antes de nós entrarmos aqui, eu gosto muito de pensar na igreja como a reunião dos secretos, né? Em Mateus 6, por exemplo, nós vemos, entra no teu quarto, fecha tua porta, ora teu pai em secreto. E ali, quando a gente entra no secreto e aprende coisas com o Senhor, nós vivemos com ele na nossa intimidade, coisas que ele ministra na pessoalidade do Vinícius. Só que o Vinícius é parte de um corpo maior. E eu vou entender e vou desfrutar e vou conhecer dessas coisas do corpo quando eu estiver com o corpo, entende?
Então, existe sim, você pode desfrutar do Senhor na sua intimidade, Uhum. mas existem coisas que você só vai receber do Senhor e só vai entender quando você estiver junto com outras pessoas, Isso. entende? E existem coisas que você Então, vai receber para as pessoas, e isso e se você torna vai ainda. receber para as pessoas, exatamente. Aham. Os próprios dons, na verdade, quando nós vemos, né, os dons que o Senhor dá, às vezes ele nos dá dons, nos capacita no secreto, mas na verdade é para a edificação do corpo, né? Às vezes É. o Senhor fala algo na minha pessoalidade, ele ministra algo no meu coração, mas é para que aquilo seja feito em prol do corpo, né? Então, Amém. tudo isso, então nós existe sim aquele benefício de você buscar o Senhor no seu lar e você precisa fazer isso, mas existem coisas que você nunca vai desfrutar se você nunca for parte do corpo Uhum. presente mesmo, de você ir para a igreja, de você ter a comunhão antes, depois do culto. Como o Roberto falou, né? É você realmente viver igreja. Não é só Uhum. chegar na hora da pregação, não é não curtir o louvor, não é ficar sentado na hora do louvor, não, é você viver aquilo, é você interceder por aquilo. Uhum. A gente lembra que nós nos reunimos, quem se reúne, em 99% das vezes, se reúne para um propósito, né? Uhum. Então, é somente no corpo, é somente quando a gente se reúne na igreja que, como filho de Deus, a gente vive o nosso propósito, né? Amém, cara. Então, a gente precisa se reunir. Tá mutado, Matheus. Não, Robertinho, não dá, mano. A ideia de que Deus estabeleceu um corpo, entendeu? Uhum. Isso é muito poderoso pra gente. É. Cara, Deus não escolheu indivíduos, Uhum. escolheu um povo. Glória a Deus, né, cara? Então, existe um motivo pelo qual a gente se reúne, entende? Uhum. A Uhum. gente sabe que não é pra esse mundo, então é por isso que a gente tem total alegria de se encontrar com gente que tá esperando o outro, sabe? Amém. Como ferro fio ferro, né? Exato. Acima de tudo é porque a gente se sente parte de algo. A gente tá num corpo esperando a cabeça voltar. Amém. Então isso faz com que a nossa alegria, disposição e esperança não estejam nas coisas desse mundo, mas estejam naquele que está vindo. Amém, cara. Por isso Glória que a a gente é Deus. peregrino, entende? Por isso que a gente Uhum. se reúne para ansiar pela volta do Messias. Por isso que quando a gente come e bebe do pão e do vinho, a gente reconhece que existe um mundo para qual a gente está indo. Amém, cara. É por isso que a gente se alegra quando a gente vê o irmão batizando sob profissão de fé, entendeu? O irmão diz eu creio e vai às Amém. águas e a gente chora e diz assim, caramba, é isso aí. Glória a Deus. Porque a gente é um corpo, Amém. a gente não é um indivíduo. Deus instituiu assim. É ele quem sabe da história, não a gente. Eu gosto muito daquela frase que diz: existem não salvos dentro das igrejas, né? Dentro da igreja, mas não existe um salvo fora dela. É Exatamente. sempre faz parte, né? Eu acho que o processo de conversão gera em você um amor pela comunidade de fé. O processo de conversão te quebra a uma humildade, a um quebrantamento, onde você ama estar com as pessoas, onde você ama ouvir sobre Jesus e falar sobre Jesus. E se você não tem esse sentimento que eu estou falando sobre o seu coração, é porque você talvez esteja, sabe, talvez o teu orgulho, a tua individualidade, a tua preguiça, talvez, né, a tua procrastinação, as tuas ambições pessoais estejam entronadas no teu coração, no lugar onde Jesus deveria estar, gerando em você uma paixão constante pela comunidade de fé. Então Deus te deu dons para que você sirva a comunidade. Deus te deu ministérios para que você sirva a comunidade. A gente ainda tem muita coisa para falar em cima desse tema, né? Hoje a gente falou sobre o papel da igreja na história da humanidade, de onde que surgiu e como Deus trabalhou a unidade e a comunidade no decorrer dos tempos. Mas nas próximas
conexões, a gente quer abordar os ministérios, a gente quer abordar os propósitos da igreja na Terra, como a igreja local ela tem objetivos hoje, como conquistar esses objetivos, né? Por que nós continuamos a nos reunir incansavelmente todas as semanas, e tudo isso a gente ainda vai abordar nos propósitos da igreja, mas hoje a nossa intenção aqui, meu irmão, é que você saia consciente de que ser cristão e ser igreja não é uma coisa que pode estar paralela uma à outra. Não é uma coisa que pode estar... Paralela não, né? Usei a palavra errada. Não é uma coisa que possa estar em descontinuidade uma da outra ou oposta uma à outra. Não existe... você ser cristão e você ser igreja caminham juntos. Não tem como ser igreja sem ser cristão, não tem como ser cristão sem ser igreja, né? Então as duas coisas caminham na mesma frequência, na mesma velocidade. E mais do que isso, eu posso te dizer com plena clareza, Deus usa a igreja para moldar o teu coração. Deus usa a igreja para edificar o teu ministério. Deus usa a igreja para lapidar o teu coração. Deus usa a igreja para você aprender mais sobre ser igreja, para você aprender mais sobre ele. Deus usa a igreja para que você cumpra plenamente o papel individual e coletivo que Deus tem para sua vida nessa terra. Deus trabalha na igreja. É assim que Deus trabalha. Deus trabalha no mundo através da sua igreja. O mover de Deus é esse: trabalhar no mundo através da minha igreja, trabalhar no mundo através da minha igreja. Então, avivamentos vêm quando uma igreja está disposta a orar incansavelmente, né? Avivamento nada mais é do que uma comunidade de fé que se apaixona pela oração ao ponto de que tudo se torna um motivo para estar falando com Deus. Isso é o verdadeiro avivamento, cara. O verdadeiro avivamento não é gente voando, o verdadeiro avivamento não é gente, sabe, criando asa, o verdadeiro avivamento não é fígado saindo de dentro do corpo da pessoa. O verdadeiro avivamento, meu irmão, é gente orando com paixão. É todos os dias no templo, de casa em casa, anunciando e ensinando que Jesus é o Deus, que Jesus é o Messias, que ele volta, que ele virá para nós. Então, isso é ser igreja, esse é o verdadeiro avivamento. E eu espero do fundo do meu coração que esse papo que a gente teve hoje aqui possa ter aberto no teu coração um espaço para que você possa se alimentar ainda mais dessa fonte que é a igreja, desse lugar onde nós nos reunimos, desse ambiente onde nós, né, estamos preocupados em servir uns aos outros, e servindo uns aos outros nós possamos ir ao nível de servir a uma comunidade, a uma localidade, a uma cidade. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na próxima conexão. Mas, passando a nossa horinha aqui, eu quero agradecer de coração o Vinão, agradecer ao Mateusão pela presença de vocês. Gente, Deus abençoe vocês. Vocês sabem que são muito especiais para essa igreja, são muito especiais para essa conexão. Eu quero incentivar você, né? Essa conexão aqui fica gravadinha. Então você pode pegar essa conexão gravadinha, se você não viu desde o começo, assiste desde o começo, ou mandar para alguém que ainda não assistiu. E nós nos vemos na próxima quarta-feira, a fim de continuar esse tema, a igreja local, e a importância, o propósito, os ministérios, a liturgia da igreja local, por que é desse jeito, como que a gente decidiu que era assim, a tradição, a ortodoxia, todas essas coisas a gente quer discutir para que você se apaixone cada vez mais por ser igreja local, por estar presente, por se fazer presente, por ser alguém para alguém, por não viver um cristianismo isolado, mas um cristianismo que sempre foi e sempre será coletivo, o cristianismo do nós. E eu quero encerrar esse momento com tal texto de 1 Pedro 2:10 que nós lemos, que diz: antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Meu irmão, foi um prazer ser igreja com você nesse momento, nesse lugar. Eu te espero na nossa próxima conexão, seja de estudo, ou seja na nossa conexão de oração, nas sextas 20, na conexão da família, no domingo às 18 horas. Você será muito bem-vindo em nosso meio. Eu espero por você, que Deus abençoe muito sua vida, graça e paz ao seu coração. Até a próxima.